Olá, meus amores, muito bom dia! Meu nome é Jaqueline Azevedo e estarei junto com vocês nas disciplinas de matemática. E aí, preparados para aprender? Espero que sim! Apesar das dificuldades que estamos enfrentando, usamos o meio da tecnologia para deixarmos nossas aulas cada vez mais dinâmicas, interativas e o melhor de tudo, para vocês aprenderem. E hoje iremos iniciar nossa primeira unidade, Sistema de Numeração, e no nosso capítulo 1 vamos aprender como os números surgiram, certo? E aí, como os números surgiram? Dá pausa nesse vídeo, escreve aí no caderno que a gente na próxima aula vai debater todos juntos. Dando sequência ao nosso capítulo, vamos aprender como os egípcios faziam a sua contagem, como os babilônios também, e os romanos, como eles faziam para contar. E aí, galerinha, preparados para essa aventura do conhecimento? Vamos juntos aprender e viajar nessa magia da matemática. Segue o vídeo e vamos aprender! Vamos lá, pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo. Disciplina Matemática, professora Jaqueline. Data 26/4, série 6º ano A. Escola sem muros, em casa também se aprende. Bons estudos para vocês e vamos lá! Seguindo, como eu já adiantei para vocês, nós vamos estudar na nossa unidade 1 os sistemas de numeração. Nosso capítulo 1 vamos aprender sobre uma história muito antiga. Vamos também relembrar o sistema de numeração egípcio, babilônico e, por fim, romano, certo? Então, agora, eu quero que vocês olhem para essa imagem, certo? E vejam como os povos faziam a sua contagem, certo? Vamos lá. Vejam bem, o sistema de numeração Guarani. Como eles utilizavam para contar? O que eles utilizavam? Pararam, imaginaram? Então, veja bem, gente. Aí, nessa nossa primeira imagem, o sistema de numeração Guarani, ele faz relação de quê? Entre a quantidade e o tamanho dos dedos. A gente não vai trabalhar com isso, mas eu fiz questão de que vocês vissem para saber, para aprender, viu? Então, o sistema de numeração Guarani, como eu já disse, ele faz relação entre a quantidade e o tamanho dos dedos, certo? Para a construção dos números maiores que 5. Então, os nomes, eles são construídos por meio da lógica da justaposição aditiva de quantidades. Eles utilizavam os dedos, viu? O sistema de numeração Guarani, eles utilizavam os gestos da mão para poder contar. Por exemplo, o número 1 se chamava petei, que era o dedo, nosso dedo legal, polegar. Por fim, o 2, mocó, e assim vai. Então, para representar o número 2, por exemplo, ele levantava o dedo polegar e o midinho, certo? Faz aí o gestinho. Fez? Tira uma foto que tia Jaque quer ver todo mundo fazendo o número 2 do sistema de numeração Guarani. Então, eu quero que vocês pensem e respondam. Você consegue encontrar algum padrão em cada representação ilustrada? Será que existe uma regra em cada uma dessas representações? Eu quero a respostinha lá no caderno que tia Jaque quer ver na próxima aula o que vocês escreveram. Veja bem, temos aí o sistema de numeração Guarani, o egípcio, o chinês. Viram? Será que existe uma regra para cada sistema desse? Quero que vocês pesquisem e me digam na próxima aula. Vocês conhecem algum tipo, algum modelo desse? Já viram? Já estudaram? Eu acredito que sim, também quero saber qual deles foi. Como será que os números foram criados? Já pararam para pensar nisso? A gente viaja na história, né, gente? É muito legal. Então, dando sequência, você conhece a história dos números? E aí? Eu quero saber dessa perguntinha. Vocês conhecem?
Quero saber de vocês. No próximo slide, vocês vão assistir um vídeo que ele vai nos mostrar como surgiu o número. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram, ok? Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Assistiram o vídeo? Muito bem, então agora a gente vai ouvir uma história muito, mas muito antiga, certo? Eu queria que vocês imaginassem um mundo onde os números não existissem. Que os números não existissem como nós conhecemos hoje, certo? Como seria o mundo? Como seria para a gente ir na padaria comprar o nosso pão pela manhã? Como seria? Muito complicado, né, gente? Mas era assim. Cada povo, os egípcios, chineses, babilônicos, eles criaram o seu método de contagem. E aí que nós vamos viajar nessa história e aprendermos juntos. Os números, eles fazem parte da vida das pessoas. Eles estão presentes em casa, no trabalho, no lazer, no supermercado, na feira, na escola, entre outros. E a gente muitas vezes nem se dá conta disso. O interessante é que os números são usados com várias finalidades. Para contar, para ordenar, para medir, para codificar. Como eu sei a quantidade de alunos que tem na minha salinha? Eu tenho 20 alunos e eu sei por causa que existem os números. Viram como é complexo? A gente acha que nunca parou para pensar nisso, né? Então vamos lá. Vamos ouvir essa história. Mas nem sempre foi assim. Há muito, muito tempo, para saber quantas ovelhas tinha, um pastor separava uma pedrinha para cada ovelha quando as soltava para pastar. Ao recolher o rebanho, retirava uma pedrinha daquelas que havia separado para cada ovelha que encontrava. Cada pedrinha retirada correspondia a uma ovelha. E foi assim, comparando quantidades, que o ser humano aprendeu a contar. De um lado, temos a quantidade de pedrinhas. Veja bem, na mão do pastor, estão vendo? E do outro, temos a quantidade de ovelhas. Pararam para pensar? Cada pedrinha que ele pegava correspondia a cada ovelha que ele soltava para pastar.
Se ele soltava 2 ovelhas, ele pegava 2 pedrinhas. E assim surgiram os primeiros relatos de contagem. Veja bem, de um lado temos a quantidade de pedrinhas, como eu já disse, e do outro a quantidade de ovelhas. Surgiu daí uma ideia comum aos 2 grupos que comparavam o número, certo? Foi através da comparação de quantidade que surgiu o número. Então, as pessoas também costumavam registrar quantidades fazendo, por exemplo, os nó em corda. Cada nó que eu dava na minha corda correspondia a uma quantidade. Se eu dava 2 nós, correspondia a 2 quantidades, 3 a 3 quantidades. Sabe também como eles utilizavam o método de contagem? Riscando os ossos de antigamente, de animais. Eles riscavam, cada tracinho correspondia a uma quantidade. Então, viram como é bem antiga a história dos números, né? Então, mas infelizmente, como eu posso dizer, existem poucas fontes de estudo sobre a história dos números. Então, não seria possível, de jeito e de forma alguma, apontar um ponto de partida com o local em uma civilização responsável para o surgimento do número, ok, gente? Vamos para o próximo slide. Vejam aí algumas das antigas civilizações. Então, o sistema de numeração, por sua vez, é um conjunto de símbolos e regras que nos permitem escrever e ler qualquer número de determinado conjunto, viu, gente? A história da humanidade, eu quero que vocês observem esse mapa. Então, a história da humanidade, eles nos mostra a existência de muitos sistemas de numeração criados por vários povos, como vocês podem ver aí no nosso globo, os maias, os romanos, os gregos, os babilônicos, os chineses, viu? Essas antigas civilizações, elas viveram há muitos e muitos anos, muitas delas antes de Cristo. Ok, gente? Então, agora, nós vamos entrar fundo no nosso conteúdo, ok? Vamos lá. A necessidade de utilizar números. Então, recapitulando o que a gente estudou, como a humanidade começou a realizar contas em atividades como criação de animais, cultivo da terra, agricultura em geral. Como? Com pedrinhas, riscando ossos, fazendo o quê? Nó em corda. Esses foram os primeiros registros de contagem. Eles comparavam o quê? Quantidades. Foi aí que surgiu os números. Então, com o passar do tempo, foi surgindo a modernidade, né? Naquela época, foram surgindo sistemas de numerações mais eficazes. Símbolos, por exemplo, que representavam quantidades. E um deles foram a numeração egípcia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a imagem na tela novamente, para vocês conseguirem captar melhor. Vamos lá. Aí, numeração egípcia. Vejam aí, foi ficando mais moderno ainda o sistema de contagem. Eles utilizavam o quê? Numerações baseadas na fauna, na flora. Veja bem, para representar o número 1, eles usavam a haste vertical, um tracinho vertical. Para representar o número 10, ele usava o osso de calcanhar, que tem no livro de vocês, tem especificando bem direitinho. O osso de calcanhar, um símbolozinho assim, invertido, tipo 1, invertido, de cabeça para baixo. O número 100 era representado por uma corda enrolada. Para representar 1000, era desenhada a flor de lótus. A flor de lótus era representada pelo que? A flora. Veja bem, a gente utiliza fauna e flora para representar o sistema de numeração egípcio.
Para representar o 10.000, ele usava o que? O dedo indicador meio curvado, assim, para representar o 10.000. 100.000, eles utilizavam o que? Um sapo. Ai, meu Deus, como alguém consegue? Ai, representar 10.000 com um sapo. Meu Deus, mas os egípcios fizeram isso. Já pensou ter que desenhar um sapinho direto no caderno? Os egípcios registravam nas paredes das cavernas, em pedras, certo? E para representar o número 1.000.000, que símbolo era representado? Um escravo fazendo referência, certo, gente? Então, vamos observar quantos símbolos existia o sistema de numeração egípcio. 1, que é a haste vertical. 2, que era o osso de calcanhar. 3, a corda enrolada. 1.000, flor de lótus. 10, o dedo indicador, o sapo e o escravo fazendo referência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles utilizavam apenas 7 símbolos para criar o hieróglifo, o sistema de numeração egípcia. Olha aí, gente, vamos lá. O sistema de numeração dos povos antigos, ele tinha uma base de representação decimal, pois os seus símbolos, por sua vez, eles podiam se repetir até 9 vezes. Por exemplo, se eu quisesse escrever o número 9, eu iria desenhar quantas hastes verticais? 9 hastes. Por quê? Porque o número 1 é representado por uma haste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para representar o número 9, eu tinha que desenhar 9 hastes verticais. Viu? Então, para além disso, utilizavam-se de outro símbolo, dando o símbolo de 10 em 10. A partir que ia aumentando de 10 em 10, eles iam mudando o símbolo. Então, outro fator de grande importância sobre os números egípcios são os símbolos utilizados por essa civilização, que representavam instrumentos e objetos comuns do seu dia a dia. Então, como vocês podem observar aí embaixo, né? O número 1, como eu já falei, representado pela haste vertical. O número 10 pelo osso de calcanhar, 100 pela corda enrolada, 1.000 flor de lótus. O dedo indicador era representado pelo 10.000, 100.000, uma ave ou um peixe ou um sapinho, o mais que se utilizava era um sapinho. E 1.000.000, um homem ou escravo fazendo referência, ok? Então vamos lá para nosso próximo slide, certo? Agora é com vocês. Dá pausa nesse vídeo e eu quero que vocês respondam. Seguindo o sistema de numeração egípcia, respondam qual é o número? Que número é esse? Vejam bem, eu tenho 4 o quê? 4 ossos de calcanhar e quantas hastes vertical? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ossos de calcanhar. Cada osso de calcanhar vale 10. Tenho 4, então vai ser 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 9, representado pela haste vertical, vai ser igual a 49. Aprenderam? Veja bem. Os símbolos egípcios só podem ser repetidos até 9 vezes. Jamais eu poderia colocar aí 10 hastes vertical. Por quê? Porque, como eu aprendi, a numeração egípcia, cada símbolo só pode ser repetido até 9 vezes. Veja bem, temos aqui 2 flores de lótus mais 2 ossos de calcanhar. Uma flor de lótus vale quanto? 1.000. Temos 2 flores de lótus. Então, vai ser 2.000 com 2 calcanhar. 10 mais 10, 20. 2.000 mais 20. Quero ver a resposta no caderno. Vamos para nosso próximo exemplo. Temos aqui mais um outro exemplo. Temos uma corda enrolada, 2 ossos de calcanhar e 7 hastes verticais. Que número é esse? Vamos lá.
Temos aqui nossa corda enrolada que vale 100, 2 ossos de calcanhar que vale 20, 10 mais 10, 20 e 7 hastes verticais. 100 mais 20, 120, 120 mais 7, 127. Vocês sempre antes de pular para a resposta, de uma pausa no vídeo e tentem responder, ok? Não precisa se desesperar, viu, minha gente? Porque isso é mais uma revisão do primeiro capítulo, certo? Eu não sei se vocês estudaram esse conteúdo ano passado, mas eu achei necessário a gente seguir corretamente o que se pede no livro, ok? Então, vamos lá passar bem a fim do sistema de numeração babilônico, certo? Então, em escavações arqueológicas na região da Mesopotâmia, foram encontrados blocos de argila com inscrições que se assemelhavam o que? A cunha. Assim, a escrita desse povo recebeu o nome de cuneiforme. Lembre bem, a escrita do povo egípcio era chamada de quê? Eu vou fazer a perguntinha na próxima aula. E vamos dizer, o sistema de numeração escrita dos babilônicos era chamado de quê? Cuneiforme. Viu? Então, os babilônios, eles usavam 2 símbolos para registrar a quantidade. Deixa eu tirar aqui a imagem que eu acho que está na frente. E vocês não estão conseguindo visualizar direito, certo? Só um minutinho aqui. Estou com um probleminha no mouse. Vamos lá. Agora sim, né? Estão conseguindo visualizar? Veja bem. A escrita do povo babilônico se chamava cuneiforme. Então, os babilônios, eles usavam 2 símbolos para registrar a quantidade. Veja bem, gente. Os egípcios, eles utilizavam quantos símbolos? Coloca aí no livro, no caderno. Eles eram representados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos. Os egípcios utilizavam apenas 7 símbolos, certo? Já os babilônicos, eles utilizavam apenas 2. Olha só, gente, que diferente. Tá vendo como cada povo tinha seu sistema de numeração? Então, vamos lá. O cravo, ele podia ser utilizado até 9 vezes, representando os números de 1 a 9. Então, se eu quisesse representar o número 1, eu utilizava apenas um cravo. Se eu quisesse escrever o número 2, eu utilizava 2 cravos. Se eu quisesse escrever o número 3, eu utilizava 3 cravos. Tá vendo como é fácil? Para representar o número 5, 5 cravos. Eu podia utilizar os cravos de 1 até 9, repeti-los até 9 vezes. Vejam bem, os números babilônicos, o cravo, por sua vez, eu posso representar ele de 1 a 9. Já o 10, ele era representado por um símbolo chamado asna. Perceberam que coisa diferente? Perceberam como o sistema de numeração dos babilônicos eram menores? Eles utilizavam apenas 2 símbolos e eles conseguiam fazer tudo naquela época com apenas 2 símbolos. Já pensou se hoje em dia fosse assim? A gente utilizasse apenas o cravo e a asna? Eu acho que não ia ser legal, né, gente? Mas os babilônicos usavam. Então, o sistema de numeração babilônico, ele não possuía um símbolo para representar o zero. Vocês perceberam, né? Eles não utilizavam um símbolo para representar o zero. Nesse sistema era usado um espaço entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento e o símbolo usado para representar um era o mesmo de 60. Veja bem, gente, é aí onde começa a complicar. Veja bem, vou começar bem do início. Para representar o número 36, eu usava o quê? Para representar 30? 3 asnas. Cada asna vale 10? 10 vezes 3, 30. Para representar o 6, eu utilizava 6 cravos, desenhava 6 cravos, como tem aí na imagem. Quando eu somava 30 mais 6, dava igual a 36. Aí você pergunta, tia Jaque, e por que eu vou utilizar um cravo para representar os 60?
porque era a regra dele. O número, o símbolo usado para representar o 1 era o mesmo do 60. Eles raciocinaram o quê? Veja bem, hoje se raciocinam dessa forma. 1 minuto equivale a 60 segundos. Veja bem, então um cravo vai representar os 60. 1 minuto é a mesma coisa de 60 segundos. Então, vejam bem, gente. Para representar os 60, eu utilizava apenas um cravo. E se eu fosse representar o 61? Eu utilizava 2 cravos, dando um espaço, certo? Diferente se eu fosse representar, tipo, o número 5, eu tinha que colocar os 5 cravos bem pertinho. Se eu fosse representar um número 60, ou 61, ou 62, mais 61, eu tinha que colocar os 2 cravos separadinho. Agora, se eu fosse representar o 62, o primeiro cravo tinha que ser separado do próximo e o terceiro cravo podia ficar juntinho do outro cravo, certo? Eu sei que é meio confuso de entender, mas a gente não vai trabalhar muito com isso. É só por questão mesmo de apresentar para vocês. Para representar o número 71, olha o que ele fazia. Utilizava um cravo bem separado, 60, mais uma asna, que era representado por 10, mais um cravo, representado por 1. Veja bem, 71, um cravo, uma asna e outro cravo. Veja bem, quando os cravos aqui no 36, tá vendo o número 6? Os cravos são bem juntinhos? Eu representei o número 6. Agora, se eu botasse um cravo bem longe do outro, como tem aí na nossa segunda imagem, representa o número 61. Se fosse apenas um cravo, seria o quê? 60, número 60. Então, vamos lá, próximo slide. Vamos agora estudar o sistema de numeração romana, representado por letras do algarismo romano, que até hoje em dia é utilizado em relógios, né? Acho que vocês já viram. Então, o número 1 era representado pela letra I, o número 5 pela letra V, o número 10 pela letra X, o número 50 pela letra L, 100 pela letra C e 500 pela letra D e 1000 pela letra M. Então, a numeração romana ela é utilizada letras no lugar de números, onde a junção dessas letras formam códigos que podem representar qualquer número. Então, vamos lá. O sistema de numeração romana, eles têm uma regrinha. Veja bem, o símbolo I, X, C e M podem ser repetidos no máximo 3 vezes, certo? Então, se eu for escrever o número 1, eu utilizo a letra I, certo? Se eu for escrever o número 2, eu repito a letra I 2 vezes, 3 vezes, certo? Veja bem, os símbolos I, X, C e M eu posso repetir até 3 vezes. Veja bem, a letra X vale quanto? 10. Se eu for escrever o número 30, eu vou representar com 3x. 10 mais 10 mais 10. A nossa segunda regra, os símbolos V, L e D, eles não podem ser repetidos, são utilizados apenas uma vez. A nossa terceira regra, os símbolos colocados à direita de outro símbolo de maior valor, indica que os valores desses símbolos devem ser adicionados. Exemplo, vamos lá. Então, aqui a letrinha V. V vale quanto? 5. A letrinha I vale quanto? 1. 5 mais 1, 6. Toda vida que símbolos foram colocados à direita de outro símbolo maior, veja bem, 5 é maior que 1, então isso significa que eu vou somar. Agora, se a letrinha I viesse antes do V, isso significava que eu vou diminuir, certo? Sempre que a letra for de maior valor, da próxima que virá, esse número vai ser adicionado, certo? VI, V, 5 mais 2I, 2, 5 mais 2, 7. E assim sucessivamente. Vamos lá para a nossa próxima regra. Nossa quarta regra diz o quê? Que um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor
indica que os valores dos dois devem ser subtraídos. E nesse caso, veja bem, preste bem atenção no que tia Jaque vai falar. O símbolo I, ele só pode ser colocado à esquerda dos símbolos V e X. Vocês têm que aprender isso, certo, gente? Porque é uma regra que se aplica. O símbolo I só pode ser colocado à esquerda dos símbolos V e X. O símbolo X só pode ser colocado à esquerda dos símbolos L e C. Por quê? Porque ele é um valor menor. O símbolo C ele só pode ser colocado à esquerda do símbolo D e M. Os símbolos V, L e D nunca podem ter seus valores subtraídos, ok? Essa mesma imagenzinha tem lá no livro de vocês, então não precisa se angustiarem nem se aperrearem, certo? Quando o livrozinho estiver nas mãos de vocês, vão dar uma lidinha novamente e recapitular. Inclusive, esse vídeo, vocês podem assistir novamente quantas vezes quiser, que eu vou deixar o link do YouTube, porque é melhor para vocês poderem aprender mais. Veja bem, o símbolo romano tem aquela letrinha I. I vale quanto? 1. V vale quanto? 5. Veja bem, o símbolo I, ele só pode ser colocado à esquerda do símbolo V e X. Isso significa que eu vou diminuir. 5 menos 1, 4. Por que isso, tia Jaque? Porque a gente aprendeu que um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor indica que esses valores devem ser subtraídos. O I vale 1 e o V vale 5. Tá vendo? O 1 vale menos que 5. Então, isso significa que vai ser subtraído. Temos aí na próxima imagem. I, X. I vale 1, X vale 10. O 1 é menor que 10, então isso significa que eu vou subtrair. 10 menos 1, 9. Agora, se eu fosse X com o I na frente, eu iria somar, certo? Porque o número X é 10 e é maior que 1. XL, temos aí. X vale quanto? 10. E a L? L vale quanto? Já pararam para pensar quanto L vale? Veja bem, 50 menos 10, 40. E assim sucessivamente, viu? Veja a escrita romana de mais alguns números. Vamos aí, 18. 10 mais 8. Como é que eu vou escrever 18? Vou utilizar o X, que vale 10. O V, que vale 5. E 3I, que vale 3. 10 mais 5, 15, mais 3, 18. E aí vocês podem observar mais alguns exemplos. E vejam bem, se surgirem dúvidas, vocês podem vir no meu privado, assim que eu estiver com o meu celular em mãos, se Deus quiser, que a gente vai resolver e vai clarear mais as informações. Então, vamos aqui. Vamos aprender. Tenho aqui. Quero que vocês pausem o vídeo nesse momento, escrevam XXV. Qual o valor desse número? Raciocine. Vejam, X vale quanto? 10. Tenho mais outro X, isso significa que eu tenho 20. Tenho V, 5. 20 mais 5, qual a resposta é? Pausaram o vídeo, tentaram fazer? 25. Depois eu quero saber quem acertou essa questão, viu? Quem acertou essa questão? Quero saber depois. Vamos lá, X mais X, 20. Mais V, 25. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui X e X. Tem o X que vale 10 e tem o I antes do X. A gente aprendeu o quê? Que quando um número for menor que o outro, ele deve ser subtraído. Então, significa o quê? Que eu vou ter 19. Mas por que, tia Jaque, 19? Não é 21, não? Não é 21. Por quê? Primeiro, X vale 10. Tem o IX. I vale 1 e X vale 10. O 1 é menor que o 10. Isso significa o quê? Que ele vai ser subtraído. Então, 10 menos 1, 9. Mais 10, 19. Agora, se eu tivesse assim, X
e eu teria 10 mais 10 mais 1, 21. Recapitularam? Pronto, muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Lembrem de pausar o vídeo antes de aparecer a resposta. Temos aqui x, que vale quanto? 10, v, 5 e 1. Então, temos 10 mais 5, 15, mais 1, 16. Quero saber quem acertou. Vamos aqui. Conformar os números com os símbolos romanos. Olha aqui, temos aqui o número 3.154. M vale quanto? 1000. Então, eu tenho 3M. Significa que eu tenho 3.000. 1000 mais 1000 mais 1000. 3.000. C vale quanto? 100. L vale quanto? Eu quero saber. E 4I vale 4. 3M, 3.000, C, 100, L, 50 e 4I vale 4. Então, eu vou ter 1000 mais 1000 mais 1000, 3.000, C de 100, 3.100, L, 50 mais 4, 3.154. Eu quero ver vocês adivinhando alguns números que vocês queiram fazer. Façam no caderno e me mostrem quem conseguiu fazer números romanos com outros exemplos que vocês encontrarem no livro, na internet, tá bom? Quero ver se vocês realmente aprenderam. Então, aí tem a nossa última atividade, nossa primeira atividade, desculpe. Eu vou disponibilizá-la também em PDF. Quem quiser pausar para escrever, pode escrever. Ela também vai estar disponível no nosso livro, certo? Que eu acredito que durante esses dias a gente já estará entregando a vocês, certo? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, apesar de ser assim online. Eu tentei passar da melhor forma possível, tá aí. Escreve a atividadezinha, copia, responde e no início do próximo mês, estarei recebendo, viu? Beijos! E aí, gostaram do vídeo? Gostaram da nossa aula? Olha aqui o livro que vocês vão trabalhar, maravilhoso, e em breve estará com vocês na sua casa para estudarmos juntos, certo? Então, segue a atividade em PDF que eu vou mandar junto com o vídeo, para fazer. Se tiver dúvida, repete o vídeo lá no início e que tenho certeza que vai aprender bem direitinho, certo? Responde a atividade e, como combinado, no início do mês vocês vão me entregar elas bem bonitinhas no portfólio, na folhinha de vocês, certo? Beijo de tia Jaque e segunda-feira, às 8 horas em ponto, estaremos mais uma vez juntinhos para aprendermos matemática e darmos sequência ao nosso conteúdo, tá? Beijo e fiquem com Deus!